Gravar. Vou colocar a galera para dentro. Show. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 2 do Creflix. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que já assistiu meu curso hoje mais cedo já está acostumado com a minha cara. Galera que não me conhece ainda, meu nome é Rafa. Qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar ali no chat que eu respondo. Galera que está entrando aí agora, já coloca o seu nomezinho completo em número de registro para a gente computar sua presença, colocar seu nome certinho lá no certificado, disponibilizar tudo na mais maravilhosa paz. Saber também que vocês estão aí. Curso agora de 4h30 às 18 horas com o professor Daniel Leão. Curso Nervo Ciático. E episódio 2 do Creflix. Boa tarde a todos que estão entrando. Coloca o nomezinho completo lá no chat, seu número de registro. Lembrando que nossa interação, galera, é só através do chat, tá? Vocês não vão ter acesso ao microfone. Então, só através do chat lá. Pergunta, dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber. Nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente vai fazer o nosso curso todo e as perguntas vão acontecer só no final, beleza? A gente vai separar um tempozinho para o final. E aí as perguntas, dúvidas vão ser feitas só no final, mas vocês podem ir fazendo as perguntas ao longo do curso. Eu vou estar anotando aqui, e aí quando for liberadas as perguntas já vão estar anotadas e a gente vai fazer aquelas perguntas, beleza? Lohana está ansiosa. Calma, Lohana, está ansiosa por quê? Ó, o professor Daniel Leão aí. Tudo bem? Já estou na área aqui, pronto para iniciarmos. Boa. Já vou compartilhar aqui a primeira tela, que aí o pessoal já fica de olho na rede social. Quem quiser ir me adicionando aí no Instagram, já vai adicionando, tá? Agora vocês já estão vendo aí a minha tela. Tudo pronto para começarmos. Galera, vamos já fazer a nossa primeira interação. Nós estamos no episódio 2 do Creflix, uma maratona aí do dia 30 até o dia 2 de setembro. O CREF1 na valorização do profissional de educação física e também na capacitação do profissional. E isso é uma homenagem a nós, profissionais de educação física, que no dia 1º de setembro vamos fazer 23 anos de regulamentação da nossa profissão. E o CREF1 veio dar esse presentaço para todo mundo, que é o Creflix. Como a galera gosta de maratonar uma série, né, professor Daniel? Por que não maratonar um Creflix, um curso, uma capacitação, só com galera fera, só com pessoa fera? E nós estamos aqui no episódio 2, ó. Lesões de coluna com o professor Daniel Leão. E aí, o que eu quero que vocês façam? Vai printar essa tela aí, ó, a primeira telinha, vai postar lá nas suas redes sociais, ou tira uma fotinha, posta lá nas suas redes sociais, coloca episódio 2, eu vou maratonar, marca o professor Daniel Leão e marca lá também para o CREF1 endoidar lá, para a gente endoidar o pessoal das redes sociais do CREF1. Menina lá que cuida das redes sociais vai ficar doida, vai ter que repostar todo mundo, vai ter que repostar os 131 que estão aqui. Ó. Quero ver a rede social do CREF1 bombando. Ó, eu vou acompanhar pela minha aqui, hein? Se vocês vão repostar mesmo. Galera, isso é mais uma valorização do Conselho de Educação Física da Primeira Região, do nosso querido CREF1, que vem aqui mais uma vez trazer uma sequência de webinars só com pessoal fera, só com um tema importante de relevância para a nossa profissão. Hoje nós vamos ter 3 episódios do Creflix. Tivemos o professor Jack, agora nós vamos ter o professor Daniel Leão.
E mais tarde nós vamos ter a professora Sandra também fazendo só um dia de lesão. Então, eu espero... Quem aqui fez a inscrição na maratona toda? Quem aqui vai maratonar? Quero só ver aqui. Quem é a galera que vai maratonar A aqui? galera está levantando a mão. Juliana, Emerson. Boa, vai fazer os 3 de hoje, Roberta. Vai ficar junto comigo, Roberta. Rapaz, Boa. a galera toda, hein? O pessoal tá empolgado na Maravilha. maratona. Deixa eu ver o que caras têm. 5 minutinhos. Boa. Então, galera, vou deixar vocês aí com o professor Daniel Leão para ele dar início ao nosso episódio 2. Não esquece de marcar lá, episódio 2, #Creflix. Eu vou maratonar. Marca o professor Daniel Leão, marca o CREF1, #EuSouCREF1, está disponibilizado aí no site, no chat para vocês. E lembrando que o material já está disponível para download, mas pede para fazer o download depois, no final, quando o professor Daniel terminar, você vai lá, acessa. O certificado até 7 dias para estar disponível para download lá também no aplicativo e nas redes sociais do CREF1. Desejo a todos vocês um bom curso e daqui a pouco eu volto aqui. Bom curso para vocês. Tchau, tchau, gente. Bom curso, professor Daniel. Obrigado, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Então, vai aqui o meu boa tarde oficial a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu estava dando uma olhadinha no chat aqui. Alguns de vocês já fizeram alguns cursos meus, né? A gente tem hoje um tema que eu ainda não tinha trabalhado individualmente, só para quem fez o curso geral de coluna, né? Que a gente tinha esse tema disponível. E aí vai ser bem bacana, porque a gente vai até ter algumas coisas que vocês já viram, né, naquele curso geral de coluna que vocês fizeram, porém, na maioria da proposta a gente vai ter novidade, vai ter algo mais específico para vocês, né? Então, nesse primeiro slide aqui, que eu trago para vocês o tema que a gente vai falar, né, que é lesões na coluna, mas especificamente de nervo ciático, espondilólise e espondilolistese, né? Bom, antes de iniciarmos, quem já fez meus cursos, eu sempre coloco aqui meu Instagram, né? E eu deixo meu Instagram aqui para que vocês possam me seguir lá. Me seguindo, você consegue acompanhar lá um pouco do que está rolando, então, de repente, alguma outra capacitação, algum outro curso que você queira fazer, e você consegue acompanhar por lá. Mas, principalmente, você vai ter um acesso direto a mim, né? Então, eu sempre falo, talvez não dê tempo de responder todas as perguntas aqui, principalmente porque a gente tem o curso para ser melhor aproveitado possível, então eu tento trazer o máximo de conteúdo para vocês, mas eu vou dar tempo de perguntas lá no final. Entretanto, aquela pergunta que não der para fazer aqui, você pode, depois do curso, ir lá no meu Instagram, no meu direct, e fazer essa pergunta para mim. Estejam à vontade para fazer isso, tá? Eu sempre falo que eu não deixo de responder de maneira alguma, talvez demore um pouquinho. Hoje, por exemplo, quando eu terminar aqui, eu vou entrar numa formatura online e depois vou dar aula presencial, né, na faculdade. Então, mas amanhã, enfim, durante o dia eu vou vendo lá os stories, vou repostando, vou vendo os directs e vou respondendo. Então, podem me perguntar por lá quando faltar alguma coisa aqui. Mas vamos tentar, ao máximo, tirar todas as dúvidas, todos os questionamentos ou todas as trocas de experiências aqui hoje. Galera, e além disso, né, além do meu Instagram estar disponível para vocês para isso, né, para que vocês possam fazer as perguntas após o curso lá no direct, eu também disponibilizo para que vocês postem nas redes sociais de vocês, façam stories do slide que mais gostou, da parte do curso que mais gostou, seja foto, seja vídeo, seja print de tela. Não deixe de me marcar, de marcar o CREF. E por que eu falo isso, pessoal? Uma vez que vocês põem lá na rede social de vocês, todos os seguidores de vocês vêm, e dentro daqueles seguidores provavelmente tem alguns clientes de vocês, seja de personal, seja de aula coletiva, mas tem alguns clientes de vocês lá e alguns potenciais clientes. Quando você me marca, eu reposto na minha. Quando você marca o CREF reposta na dele. E aí todos que estão presentes na minha rede social, na rede social do CREF,
também vem. E assim sucessivamente. Isso é uma corrente do bem na educação física. A gente precisa fazer isso, ainda mais para um tema tão bacana, que é um tema específico, é um tema que pouca gente trabalha e que vai fazer de você um profissional diferenciado. Quem estuda esse tema é diferenciado, né? Então, é muito importante que a gente propague isso, que as pessoas saibam que isso está acontecendo. Isso é bom para vocês, isso é bom para mim, porque sai lá na minha rede social, que eu continuo ministrando capacitações, ministrando cursos. Isso é bacana também para a minha proposta de trabalho, mas é melhor ainda, tanto mais do que para mim, como para vocês, é melhor ainda para a educação física. Quanto mais coisa boa tiver na educação física propagando nas redes sociais, vai aumentar a valorização da nossa profissão. Tá legal? Então, me adicionem lá, marquem lá e vamos que vamos. Bom, antes de eu iniciar aqui com vocês, deixa eu falar um pouquinho aqui. Aqui um pouquinho do meu currículo, né? Não trago esse currículo aqui de maneira alguma para que vocês vejam que eu dou aula disso, eu dou aula daquilo, que tem o título tal, nada disso, não é um currículo para mostrar para vocês ou para gerar um comparativo, nada disso. É apenas para que vocês possam ver que eu faço bastante coisa ao mesmo tempo, podemos dizer assim, né? E por que eu quero trazer essa informação para vocês? Se vocês olharem aqui primeiro tem minha formação, né? Eu tenho 2 especializações, uma em treinamento de força personal e a outra em gestão de processos educacionais contemporâneos, né? É o que me gabarita aí para trabalhar nas coordenações, enfim. E eu estou aqui como mestrando, né? Na verdade, eu já concluí todas as minhas disciplinas do mestrado, só estou qualificando para marcar a defesa da minha dissertação. E aí, em breve, já entra o título aqui de mestre também. Mas nada disso adianta se eu não desempenhar um bom trabalho, um trabalho de qualidade. Talvez isso aqui, galera, assim como o networking, sirva para a minha porta de entrada, né? O networking ele é extremamente importante, tem a ver com o que eu pedi para vocês postarem, né? Isso talvez abra porta para vocês, alguém lá do meu Instagram queira contratar vocês, ou por conta do currículo de vocês, que vocês colocam, por exemplo, lá na chamada do Instagram, no LinkedIn, né? No currículo Lattes de vocês. Isso pode contribuir para vocês entrarem, mas uma vez que você entrou naquele emprego, naquele trabalho, naquele personal, naquela instituição, o que vai valer é o trabalho que você desempenha. E como eu sempre me dedico e procuro sempre estar me especializando, principalmente nas coisas que são diferentes do senso comum, para que assim eu consiga me destacar, eu trabalho nessa quantidade toda aqui. Para vocês terem uma ideia, eu coordeno 2 campos da Estácio, sou professor da Estácio em 4 campos diferentes, tenho um centro de condicionamento físico, sou palestrante em diversos congressos, pós, né, capacitações, e ainda tenho um tempinho aqui para ter a minha matrícula no estado e dar aula numa escola particular. Daniel, loucura, como é que faz isso, cara? Não é possível. Graças a essa busca pela excelência, digamos assim, do trabalho, em muitos dos lugares eu trabalho com uma carga horária reduzida, mas com a confiança das pessoas ou da instituição para que eu desempenhe um bom papel. Isso faz com que eu consiga ampliar mais meu horizonte, trabalhar em mais lugares. Fora a valorização salarial, né? A gente fala muito em valorização, que é algo que o sindicato deve brigar pela gente, né? Pela nossa hora-aula. A gente fala muito da fiscalização que o CREF deve fazer, né? Para buscar lá identificar quem não é profissional formado e andar atuando aí na área. Então, a gente fala muito disso, mas a gente tem que lembrar também que a nossa ação enquanto profissional faz diferença para essas 2 coisas. Então, eu posso, por exemplo, numa carga menor de trabalho, ganhar mais do que eu ganharia se eu tivesse com a carga completa, porque aquela empresa entende que meu trabalho é essencial para o andamento da empresa, né? Assim como eu também deixo bem mais difícil a situação de quem tenta exercer ilegalmente a profissão quando eu desempenho um trabalho top de linha, porque fica um comparativo muito desleal. Quando o cara vê a aula de alguém que é formado, que estuda, que busca se atualizar,
e compara com a aula de alguém que é leigo ou ainda é estudante, enfim, não é ainda um profissional de educação física, é importante que as pessoas batam o olho e vejam diferença. Às vezes eu falo, muitas das vezes o próprio profissional é culpado, porque um cara que não é formado abre algo ali do lado dele, né, e consegue se destacar mais do que ele. E aí a gente está falando, vamos entrar agora já nas nossas aulas, né, no que a gente veio para conversar hoje, na nossa verdadeira troca de experiência, e a gente está falando de 3 tipos de lesão na coluna que pouca gente conhece a fundo e pouca gente trabalha na recuperação dessas lesões. Então, é um conhecimento muito bacana. Mas, Daniel, em 1h30 eu vou saber tudo desses temas? Né? Óbvio que não. A ideia aqui é trocarmos esse conhecimento e vocês receberem informações privilegiadas, informações de qualidade e que já sim vão deixar vocês aptos a iniciarem um trabalho com esse grupo. Claro que para que isso aconteça, vocês precisam fazer uma imersão um pouco maior, né? Precisam buscar mais conhecimento e melhorar cada vez mais. Mas pode ter certeza que depois dessa nossa capacitação de hoje, dessa nossa etapa do Creflix, essa ideia é maravilhosa, eu achei muito bacana. Até surgiu isso em uma das capacitações que eu estava ministrando, algum aluno comentou, eu estou maratonando, né? Estou assistindo todas as suas capacitações e tal, e agora você pode maratonar de verdade, porque temos o Creflix, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos falar aqui dessas lesões que com certeza podem ser um diferencial. Bom, quem fez o meu curso completo de coluna viu essa parte de introdução aqui de anatomia, mas voltada para todas as lesões. Agora eu vou focar nas lesões que a gente vai falar, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, da coluna vertebral, com essas curvaturas aqui, essas curvaturas elas têm um objetivo bem específico, né? Que objetivo bem específico é esse? Dissipar sobrecarga, né? Então a ideia é que a curvatura ela tenha uma dissipação de sobrecarga melhor do que uma estrutura retilínea. Eu gosto de dar sempre o exemplo do carro, né? Quando você tem a mola do carro, que ela é a espiral, cheia de curvas, né? E você tem um amortecedor que é reto, a mola dura a vida inteira que você vai ficar com o carro. E o amortecedor, no mínimo aí de 2 em 2 anos, você precisa fazer a troca, né? Então, mais ou menos essa a ideia da coluna. E por que eu falo isso? Para a gente, de cara, já perder aí e quebrar de vez esse paradigma que a gente ouve em algumas aulas do encaixar o quadril. Galera, quando encaixa o quadril, você leva essa região aqui para frente. E quando você leva essa região para frente, isso aqui que era uma curva, fica reto. Você retifica a sua lordose lombar. E essa retificação aumenta a compressão. Vamos para os nossos problemas de hoje. A gente está falando de uma das doenças que é o ciático, nervo ciático, né? De um dos problemas, de uma das lesões, que é o pinçamento do nervo ciático. O nome já diz para a gente de pinçamento, ou seja, quando esse nervo ciático é comprimido. E aí, obviamente, se a gente aumentar a pressão, aumentar o impacto, a sobrecarga, mesmo que na coluna, um pouco distante de onde exatamente o nervo ciático está passando, você, de fato, vai aumentar o problema com o nervo ciático, porque você aumentou a carga, aumentou o impacto em cima dele. E aí, se ele já está sendo comprimido, você aumenta o impacto, ele vai ser mais comprimido ainda, tá? Então, essa é uma informação muito importante. As curvaturas da nossa coluna, elas devem sempre permanecer na posição anatômica, elas sempre devem ser preservadas. Não devemos, de maneira alguma, retificar ou acentuar uma curvatura, né? Ela foi feita assim e foi biomecanicamente calculada, né? Eu costumo brincar que quem acredita em Deus, né, que foi Deus quem criou o homem, quem criou, enfim, todas as coisas, quem acredita nisso pode ter certeza e pode acreditar também que Deus era o cara da biomecânica, porque as coisas funcionam bonitinhas, ele pensou em tudo. Quem não acredita em Deus, acredita na teoria darwiniana, na teoria da evolução, né? Quem acredita nisso, que o homem veio lá, por isso não estou falando de crença, mas pode ter certeza que se foi uma coisa de evolução de espécie, essa espécie estudava biomecânica escondido,
porque evoluíram biomecanicamente perfeito. Por isso que é bom de estudar fisiologia, biomecânica, anatomia, entender, e você cada vez mais vê que a engrenagem, o funcionamento do corpo é perfeito, né? E as curvaturas estão aí para serem respeitadas. Maravilha. Aqui, a gente tem a composição das vértebras, do disco intervertebral, né? Da medula espinhal, e aí você vê os processos espinhosos aqui, de alguma maneira, protegendo aqui a medula espinhal, né? Para que a gente não tenha uma lesão mais grave, que podem gerar consequências bem mais graves. E aqui em cima, quando a gente tem essa visão da vértebra de cima, a gente pode ver aqui as facetas articulares. Quando a gente for falar de espondilólise, espondilolistese, vocês vão ouvir falar dessas facetas articulares. E aí já, de cara, observem o quanto ela é pequenininha. Por quê? Ela não é feita para suportar impacto, ela é apenas para encaixar, para dar congruência e equilíbrio uma vértebra em cima da outra. E aí, dependendo do movimento que você faça e do impacto que você cause nessa faceta articular, ela pode gerar aí pequenas lesões. Beleza? Maravilha, vamos que vamos. Bom, aqui mais uma visão aí, já com os ligamentos longitudinal anterior e longitudinal posterior disponíveis. Então, mais uma vez, quando a gente for falar lá da espondilólise, da espondilolistese, você vai ver que em uma delas a gente está falando de um deslizamento da vértebra, né? Esse deslizamento ele tende a ser maior posteriormente e lateralmente. Primeiro que lateralmente não há proteção aqui, não há ligamento. E posteriormente, o ligamento longitudinal posterior, ele é muito menos espesso do que o ligamento longitudinal anterior. Olha a largura aqui, é mais do que o dobro de largura do posterior. Então, o anterior, ele de alguma maneira protege mais aí essa possibilidade de abalroamento, né? Essa possibilidade de deslize da vértebra que a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Então, entendendo a anatomia, que esse pouquinho desse bate-papo de anatomia que a gente teve, a gente já começa a pensar em situações bem importantes de prevenção de lesões, né? E situações bem importantes para que eu, na hora de trabalhar a recuperação da lesão, eu não agrave essa lesão. Então, guardem essas informações, elas são preciosas. Tá, eu estou vendo que tem algumas pessoas, deixa eu voltar aqui para a setinha, no chat, né, perguntando, outras levantando a mão. Fiquem tranquilos, tá, galera? Que o Rafa está acompanhando tudo aí com vocês, beleza? E qualquer dúvidas que vocês forem tendo e colocando aí, ele vai anotando lá e no final, quando eu liberar para as perguntas, a gente vai tirando as dúvidas. Eu só não estou fazendo as perguntas simultâneas com a aula, porque eu costumo fazer isso, né? Mas como esse tempo aqui é um curso, a proposta é de um curso mais dinâmico, com mais informações precisas, é mais interessante a gente deixar as perguntas para o final, para que eu consiga entregar tudo que eu trouxe para vocês. Beleza? Então, vamos que vamos. No final, a gente vai se falar aí. Maravilha, show de bola. Então, alguns movimentos aqui da coluna e a consequência desses movimentos. Hiperextensão da coluna. Então, quando você hiperestende a coluna, ele comprime a parte posterior do disco, né? Então, você imagina que tem aqui um disco aqui entre as duas vértebras, né? Você tem aqui esse disco entre as duas vértebras. E se você faz hiperextensão, ele comprime a parte posterior, né? E se ele comprime, ele expande lá a parte anterior. É como se você estivesse segurando um sabonete. Se você apertar mais na frente, o sabonete vai para trás. Se você apertar mais atrás, o sabonete vai para frente. E a compressão é sempre do lado que você aperta. Então, compressão na parte posterior, quando você hiperestende, e tensão aqui na parte anterior. Então, para que serve essa informação? E ela é muito preciosa para a gente, né? Quando a gente fala lá, mais uma vez, que não vou dar o spoiler, né? Quando eu for falar de espondilose e espondilolistese, você vai ver que uma delas tem esse deslizamento do nosso corpo vertebral, né, da nossa vértebra. Então, quando há esse deslizamento, por exemplo, posterior, há uma preocupação quando eu faço flexão da coluna. Quando há esse deslizamento anterior, há uma preocupação quando eu faço hiperextensão da coluna. Daniel, como é que você sabe disso? Olhando para cá, para o que causa esse tipo de movimento na coluna.
Então, falei da hiperextensão e falei também da flexão da coluna, que é justamente o contrário, né? Quando comprime a parte anterior do disco, porque você está flexionando e, consequentemente, tensiona e direciona as vértebras e o disco intervertebral para a parte contrária, que é a parte posterior. Então, você tem lá um problema que está deslocando a sua vértebra para trás, você não deve, em hipótese alguma, fazer flexão da coluna, certo? Então, vai anotando isso aí, mais uma dica preciosa. E olha como é interessante, com conhecimentos bem básicos, a gente consegue pensar em algo que é muito importante e muito diferenciado no que trata aí a respeito das lesões de coluna que a gente está conversando hoje. Tá legal? Vai guardando as informações. Flexão lateral da coluna, ela faz a compressão lateral do disco, lógico, para o lado que eu estou flexionando, e gera a tensão para o lado contrário, assim como a gente viu na hiperextensão e na flexão da coluna, né? Então, isso acontece e, mais uma vez, você precisa pensar se essa minha vértebra ela está se deslocando lateralmente, eu tenho que evitar a flexão para o lado oposto, porque senão você vai jogar um vetor de força fazendo com que esse deslizamento lateral da vértebra aumente mais ainda. Então, essa é a ideia de análise. E aqui fala da rotação associada com a flexão, né? Seria aqueles abdominais diagonais, ou então da rotação pura e simples. Galera, nosso anel fibroso ele tem esse formato aqui de jogo da velha, né? E esse formato, ele é um formato onde a gente tem um grande problema. Quando as fibras elas são cruzadas, se eu faço rotação, metade dessas fibras vai tensionar e a outra metade vai causar frouxidão. Então, elas perdem a capacidade de diminuir essa compressão, esse impacto, né? O meu disco perde um pouco dessa capacidade. Por que isso acontece? Por conta justamente das fibras não estarem alinhadas. É só você imaginar, por exemplo, pegar lá uma rede toda quadriculada e 4 pessoas esticam a rede bonitinha. Imagine que essa rede é uma rede elástica, aquela do bombeiro, e aí a pessoa que está lá no prédio pegando fogo pula, cai sobre essa rede recebe o impacto, devolve na pessoa e ela vai amortecendo a queda. Aí imagina que em algum momento, 2 desses caras que estão segurando aqui desconcentram e resolvem virar para conversar. E aí você faz isso aqui em parte da rede. Concorda comigo que você vai enfraquecer aquele poder de devolver a força da queda para a pessoa? E aí você corre o risco, inclusive, da pessoa cair, a rede não fazer o papel dela e a pessoa, sim, sofrer o impacto no chão. E aí, dependendo da altura do prédio, isso pode ser fatal. Então, quando eu faço rotação, eu aumento o impacto. E a gente já viu, por exemplo, que para lesão de nervo ciático, aumentar o impacto é completamente negativo, né? Porque o nervo ciático ele já está lá embaixo, vocês já vão saber aonde, sendo comprimido, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não aumentar a pressão, porque aumenta a pressão entre o disco, diminui o espaço articular e aumenta a força de atrito. Tá legal? Deixa eu ver se eu tenho um papelzinho aqui, acho que sim. Só para dar uma ideiazinha para vocês, né? Quem já fez o meu curso já viu essa dinâmica, né? O meu curso de coluna. Quem ainda não fez, vai ver agora. Galera, olha só que loucura o que faz uma rotação. Observem o tamanho desse papel na tela, né? Ele ocupa aqui pela distância que eu estou quase a tela inteira. Eu vou fazer rotação nesse papel aqui, ó, tá? Fazendo rotação ao longo da minha vida, né? Imagina que minha vida está passando, estou fazendo rotação. Olha o tamanho que ficou. Ele era quase a tela inteira. Agora, se eu abaixar aqui, ó, ele é pelo menos aí a 5ª parte da tela somente, né? Então, ué, Daniel, mas a nossa coluna não diminui de tamanho. Pois é, se ela não diminui de tamanho, quer dizer que a compressão é maior ainda. Então, dependendo da lesão que você tem, né, ciático, espondilólise, espondilolistese, isso vai ser altamente prejudicial para quem tem essa lesão e está ali recuperando. Então, observa
diante desse bate-papo que a gente está tendo, a gente está falando de 3 lesões onde fica muito fácil você se destacar de quem não tem conhecimento. Porque se você conhece isso tudo que a gente conversou até agora, e nem chegamos na metade ainda da nossa capacitação de hoje, mas se você conhece isso tudo, né, se você tem todas essas informações que eu passei até agora, fatalmente você vai ser um cara que não vai agravar a lesão do seu aluno e, com o conhecimento que ainda está por vir, além de não agravar a lesão dele, você também vai fazer com que ele não sinta dor, que é o princípio total do que o cara procura. Ele sente dor, ele não consegue fazer as atividades do dia a dia dele, ele está sendo prejudicado no trabalho, e aí imagina, você vai lá e faz o cara melhorar nesse quesito. Cara, você tem um aluno ali que, além dele ser um aluno fiel, que dificilmente vai te largar, porque ele não quer mais voltar a sentir dor, ele vai ser um aluno em potencial para te indicar para um monte de coisa. Olha que bacana, né? Então, estejam sempre atentos a isso e valorizem esse conhecimento, utilizem esse conhecimento, porque isso vai fazer de vocês um profissional diferente. E aí fica mais fácil tudo, até a valorização, o valor de hora-aula que você cobra, uma vez que o cara vai entender que ele precisa te pagar muito, porque tu faz um serviço que quem cobra barato não faz. Tá legal? Isso é uma das coisas que eu falei em relação à valorização de hora-aula. Beleza? Show de bola. De vez em quando eu dou uma olhadinha nos comentários aqui, né? Mano, olha que bacana, Luiz Felipe foi meu aluno no Campus Ilha. Show de bola, Luiz. Vai ter bastante coisa do que você viu na disciplina de recuperação músculo-esquelética que fez comigo, mas aqui entram uns detalhezinhos a mais que você não teve lá, que aí são detalhes que eu só posso levar diretamente para quem já está atuando e tal, que vai contribuir. Então vem coisa bacana por aí também, tá? Eu vi que tem uma pergunta aqui de abdominal, mas perguntas são para o finais, né? Vi que tem uma ironia presente aqui, né? Santos abdominais com rotação, disse o Mário, né? Tenho certeza que ele falou isso ironicamente, mas pois é. E para quê, né? Esses abdominais? Porque quando a gente fala de oblíquo, quadrado lombar, a ponte lateral ela melhora tranquilamente, ela tranquilamente aumenta a força nesses músculos e da maneira que deve aumentar, que é em isometria, mas isso é papo para daqui a pouco. Acabou me fazendo dar um spoiler aí. Beleza? Então, vamos que vamos. E aí a gente começa a falar de espondilólise e espondilolistese. Então, aqui você está vendo as setinhas aqui, ó, e um quadradinho. Esse quadradinho aqui, ele representa uma das duas, que você já vai saber qual é, mostrando aqui as facetas articulares, porque é aqui que vai processar a lesão de uma delas duas. E essas setinhas amarelas, observa que elas estão aqui no corpo vertebral, apontando para fora, ou seja, para onde essa vértebra pode deslizar e sair ali dos trilhos mesmo, né? Se vocês já viram um raio-x, vocês veem lá direitinho a vértebra mais afastada do que a outra, quando ela sai ali do alinhamento anatômico da coluna. Bom, então agora é findada a curiosidade, né? Quando a gente fala de espondilólise, eu estou falando de uma pequena fratura na vértebra, mais comum no processo articular da vértebra. Aquele processo articular que eu mostrei lá para vocês e também nos arcos, mas muito comum no processo articular. Imagina, né, o que eu falei lá, você está com uma pequena fratura e aí você toma aquelas atitudes que aumentam a pressão, a compressão intradiscal, a compressão entre os corpos vertebrais, fica claro da gente ver que a gente está agravando a lesão. Na maioria das vezes, a espondilólise ela acontece em L5-S1. Quem sabe me responder o porquê aí? Por que na maioria das vezes ela acontece em L5-S1? Fala comigo aí. Agora é hora de interagir. Por que vocês acham que a maioria dos casos de espondilólise acontece em L5-S1? Quem já fez meu curso aí tem que saber essa, hein? Ponto de mais sobrecarga, imobilidade, maior impacto, maior mobilidade, bacana. Então, a galera que falou mobilidade está aí.
Maior impacto, maior compressão são consequências. Mas o grande problema é a maior mobilidade. Se eu tenho maior mobilidade, eu tenho mais capacidade de fazer flexão e hiperextensão. Então, de fato, aquela articulação que se move mais, ela tem mais chance de se lesionar. Então, parabéns à galera que acertou aí, né? Maravilha. E ele é mais comum, galera, com estresse repetitivo, tá? Fora o estresse repetitivo, pode acontecer, por exemplo, com um acidente, mas normalmente em algum acidente não é uma pequena fratura, uma espondilose, você acaba gerando uma grande fratura, às vezes de caráter cirúrgico, então acaba passando da espondilose. Tá legal? Beleza, beleza. E eu falei que ela acontece a maioria das vezes no processo articular da vértebra e mostrei lá anatomicamente no início para vocês que é um espaço bem menorzinho e por isso ele é mais frágil e por isso ele tem uma tendência maior a sofrer espondilose. Galera, o que vocês devem pensar em exercícios? Estabilização da coluna. O que estabiliza a coluna? Quem é responsável? Fala comigo aí no chat. Quem estabiliza a coluna? Fala comigo aí. Quem é que estabiliza a coluna? Boa, Naila, Luiz, Core. Naira e Pedro responderam core, Luiz o abdômen. Uma galera colocando core aí, né? E é o core. Quem respondeu abdômen não está errado, mas está incompleto. A musculatura do core ela envolve vários grupamentos musculares, né? Então, esses grupamentos musculares que envolvem a região do tronco, quando eu falo de estabilizar a coluna, eu estou falando desses músculos fortes em isometria. Por quê? Eu estou falando de especificidade. Não adianta eu treinar abdominal para caraca, dinâmico, treinar extensão da coluna dinâmica, ter meus eretores espinhais muito fortes, meu abdômen muito forte, dinamicamente. Porque para estabilizar, ele tem que contrair isometricamente. Isso é estabilizar. Então, eu estou afirmando que eu preciso de estabilização da coluna. Então, eu preciso de força dos músculos do core isométrica. Beleza? Esse é o primeiro ponto importante. Manter a posição neutra da coluna. O que eu quero dizer com isso? Né? É manter a posição anatômica da coluna, preservar as curvaturas, porque tudo que eu faço que aumenta a pressão ou a compressão vai ser prejudicial a uma vértebra que está com uma pequena fratura, seja no arco ou no processo articular da vértebra. Então, a gente precisa estar muito atento também a manter e preservar a posição anatômica da coluna. E, por fim, evitar sobrecarga axial. Mais uma vez, que tem a mesma linha de raciocínio de evitar compressão, né? Sobrecarga axial é sobrecarga de cima para baixo. Se eu tenho essa sobrecarga na espondilólise, eu vou estar sob um lugar que está fraturado, gerando impacto. E aí, fatalmente, isso vai ser um grande problema. Bom, e a espondilolistese, né? Eu não dei spoiler lá para vocês, mas falei que uma delas tinha relação com o deslizamento. Então, a espondilolistese é quando há esse deslizamento da vértebra. Para quem não está acostumado, quando pega um exame de raio-x ou de ressonância, que você olha a vértebra e ela está assim, ó, é assustador, porque na cabeça de alguém que está enxergando aquilo ali como leigo, ele pensa assim, meu Deus do céu, se essa vértebra deslizar mais, a coluna vai cair, né? Mas é mais difícil chegar a esse ponto só se a pessoa tiver aí um ciclo muito intenso para chegar a esse ponto lá de abalroamento total, de deslizamento total, e aí, obviamente, isso seria algo cirúrgico. Mas, na maioria dos casos, há um deslizamento não suficiente para gerar uma cirurgia. Também a área onde a gente tem maior acesso a essa lesão é L5-S1, também por conta da maior mobilidade, né? Assim como a espondilólise, ela também é mais comum com estresse repetitivo, tá? E, por fim, a gente entende lá que é um segmento móvel e instável. Então, ele fica, né? A vértebra que era para estar encaixadinha, ela vira um segmento móvel e com mais instabilidade, porque ela correu
ela se afastou, ela balroou, ela deslizou normalmente para a região posterior. E o tratamento, galera, ele é igualzinho da espondilólise. Apesar de serem lesões diferentes, eu também devo estabilizar a coluna, também devo manter a posição da coluna anatômica e também devo evitar sobrecarga axial de cima para baixo. Beleza? É assim que deve funcionar a ação. A Ana Maria botou aqui nos comentários, ó, sou grau 3 de espondilolistese. E responde aí para mim, Ana Maria, você faz fortalecimento, correto? Não está dando mole de não fazer esse fortalecimento do core, não, né? Isso aí. Perfeito. Não deixa de fazer em momento algum. E se você faz esse fortalecimento há bastante tempo, vai ser legal porque você pode dar um testemunho para a gente. Se você faz esse fortalecimento e faz ele em isometria, fatalmente você, mesmo com grau 3, deve ter tido uma boa evolução aí das coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Né? Aos poucos você vai conseguindo voltar a fazer as suas coisas. Confere a informação ou tem pouco tempo que você está fazendo esse fortalecimento? Ai, olha que maravilha. Então, hoje ela já faz até aula de HIIT, quer dizer, é uma evolução importante e que só é possível através do fortalecimento isométrico dos músculos do core. Tá legal? Sempre preservando a posição da coluna, mantendo-a estabilizada, ou seja, ganhando força isométrica e evitando a sobrecarga de cima para baixo. Tá legal? Bom, e aqui, galera, um estudozinho de caso, né, que eu sempre trago, que fala sobre a carga em cima de um disco L3 de um indivíduo de 70 quilos. Estudo de caso, tá? Ele é feito com um indivíduo, você estuda o caso daquele indivíduo. Então, para um indivíduo de 70 quilos, foi espetado lá o eletrodo no disco, na altura do disco L3 e feito algumas dessas situações para a gente identificar em que ponto estava a carga em newtons gerada nesse disco L3. E aí você vê lá que em decúbito dorsal deitado é o que se tem de mais tranquilo, né? Por isso que as pessoas, quando sentem dor, automaticamente elas deitam, né? Você não precisa nem de um médico ali, de um profissional de educação física ou de alguém para falar, olha, melhor você deitar aqui em decúbito dorsal porque diminui a compressão. Não, a pessoa faz isso no automático, porque quando você está passando por uma situação de dor muito intensa, automaticamente você busca toda e qualquer posição para parar de sentir dor. Correto? Maravilha. Então, vamos que vamos. Bom, seguindo então, nós temos aqui no final, erguendo 20 quilos com a coluna ereta e joelhos fletidos. Erguendo 20 quilos com a coluna curvada e joelhos estendidos. Todos conseguem identificar que exercícios são esses, né? Coloca aí no chat para mim. Que exercícios são esses? Stiff, levantamento terra. Stiff, levantamento terra, exatamente. Então, a galera já identificou que exercícios são esses. Maravilha. Muito bom, gente. Por que eu trouxe esses dois exercícios para vocês no caso da aula de hoje? Porque nas duas lesões que a gente está falando, se a gente for pensar na espondilolistese, né, que é o caso até que a Ana trouxe para a gente aqui, que é um dos problemas que ela tem, é grau 3, você não tem um deslizamento posterior da vértebra. Você imagina, então, você fazer aqui com a coluna curvada, pior ainda, né? Porque você vai fazer um alto grau de flexão, né? E aí, quando for estender, ainda vai fazer força para estender, porque você vai estar com a sobrecarga relativamente alta.
a chance de você aumentar esse deslizamento é muito grande. Então, para quem tem esse tipo de lesão, é mega perigoso. Galera, quando a gente fala de nervo ciático, a gente está falando de 2 exercícios que, além de causarem esse impacto todo no disco L3, eles são muito perigosos para quem tem lesão de nervo ciático. Por quê? Vocês já vão ver que o nervo ciático está bem próximo de um músculo ali na região do glúteo, né? E vocês vão ver que os exercícios de glúteo, eles estimulam também a contração desse músculo. E a contração desse músculo pode ser um problemaço para quem tem a lesão no nervo ciático. Tá legal? Então, nesses casos específicos de lesão, é bem interessante que você não utilize esses exercícios. Tá legal, Daniel? E se o cara não tiver lesão nenhuma e tal? Aí é papo para um outro curso, para uma outra situação, para uma outra ideia. Mas no caso de possuir uma dessas 2 lesões, espondilolistese e o nervo ciático, não são exercícios recomendáveis. Tá legal? E por fim, galera, eu trago essa informação aqui que às vezes vocês podem olhar e falar, pô, mas tossindo, espreguiçando, rindo, tá, beleza, tem uma carga em newtons altíssima ali no disco. Mas por que você trouxe isso, Daniel? Eu não vou botar o cara para tossir quando eu estiver dando aula para ele ou para espirrar, mas pode ser um fator interessante. Imagina que você está trabalhando tudo certinho com o teu aluno, todos os protocolos que a gente debateu aqui, e mesmo assim ele continua com dor e piorando, né? E aí, de repente, essa semana ele estava gripado, por exemplo. Então, fiquem extremamente atentos a isso. E aí você pode falar, olha, provavelmente... Exatamente, Mário. Mário já acertou o músculo aí no chat. Muito bom, Mário. Eu vi que alguém perguntou da diástase aí também. Essa resposta dá para adiantar. Aí, se o Rafael anotou aí, ele já tira essa para a gente conseguir falar de outras, né? Alguém perguntou lá, mas se a pessoa tem diástase, essa pergunta já até apareceu num outro curso, não. Se a pessoa tem diástase de abdômen, adianta o fortalecimento? Vai depender do grau dessa diástase, do quanto essa diástase acometeu, porque a grande consequência da diástase é justamente que o abdômen perca essa capacidade dele de fazer a PIA, pressão intraabdominal, que gera um efeito tipo de uma cinta, né? Então, ele perde essa capacidade. E esse efeito, ele justamente protege a coluna dessas lesões, né? Então, se houver diástase, dependendo do tamanho e da gravidade da diástase, o aluno vai precisar usar a cinta mesmo, efetivamente, até ele se recuperar dessa diástase. Tá legal? Então, naquele momento em que ele está na fase de recuperação da diástase, quem perguntou aí, o fortalecimento não vai ser eficiente, porque se houve diástase, você vai tentar fortalecer e não vai conseguir. Beleza? Ok? Muito bom. Alguém perguntou aqui quais exercícios devemos evitar, né? Então, os exercícios que eu falei desse slide são os exercícios do stiff e do levantamento terra, ou do bom dia, tá? Mas, de uma maneira geral, exercícios que você faz um alto grau de flexão para depois estender, elevando uma grande sobrecarga. Isso é ruim para nervo ciático, e para quem tem lesão de nervo ciático, e é ruim também para quem tem espondilolistese, ok? E, como eu falei lá atrás, todos os exercícios que também causam pressão na coluna, carga axial, força de cima para baixo, compressão, tá? Vamos que vamos, então, seguimos, respondi umas perguntinhas aqui, mas vamos que vamos. O que eu não responder não tem problema, que o Rafael está anotando lá. Eu respondi, ele risca, eu não respondi, ele anota, e daqui a pouco eu abro para perguntas. Galera, dor ciática. Como acontece a dor ciática? A dor no nervo ciático, a lesão de nervo ciático. Olha para essa foto aqui. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar meu laserzinho de novo aqui para vocês visualizarem. Observa aqui o piriforme, que é esse músculo aqui onde meu laser está passando. E agora observa o nervo ciático. Ele passa justamente atrás do meu piriforme, né? Então, por isso que eu falei que quando você faz exercícios de extensão do quadril, que envolvem grande contração do glúteo,
ou flexões da coluna excessiva podem, porque aí você está alongando muito o ciático. Então, se você o ciático não, desculpa, o piriforme. Então, são as duas situações. Se você contrai muito o piriforme ou se você alonga ele excessivamente, ele pode, de alguma maneira, aumentar a compressão do nervo ciático. E aí, galera, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa muito importante. Daqui a pouco eu vou falar como lidar com a lesão de nervo ciático, o que você deve fazer de exercício. Mas antes disso, aqui nessa figura, ele passa por trás do piriforme. Isso, e se o piriforme contrai, já é um grande problema. Porém, existem dois tipos de piriforme. E esse segundo tipo de piriforme, ele passaria entre as fibras do piriforme, né? O nervo ciático, nesse segundo tipo de piriforme, ele passaria entre as fibras do músculo piriforme. E aí, galera, não basta mais ser uma grande contração. Qualquer pequena contração já vai incomodar. Imagina se você não, por exemplo, não consulta a ressonância desse cara e verifica se tem lá no laudo o tipo de nervo ciático, o tipo de piriforme, e você vai lá e vai fazer um alongamento no cara. Quando você imagina, aqui estão as fibras, entre as fibras aqui está passando, né, o nervo, e aí você vai lá e alonga e estende essas fibras. O que elas vão fazer com o nervo? Comprimir o nervo. Então, muito cuidado com isso. Daniel, como é que eu sei isso? Qual o tipo de piriforme? Lá no exame de ressonância. Então, você vai pedir lá o teu aluno para procurar o ortopedista para fazer o exame e para, no resultado do exame, o ortopedista identificar qual é o tipo de piriforme. Maravilha. Bom, o que acaba acontecendo na dor ciática, galera? Você tem compressão ou tensão do nervo ciático irradiando aí para membros inferiores posterolateral. Quem conhece alguém que tem lesão ciática sabe que a pessoa fala, quando eu estou na minha crise de dor, fica tudo dormente aqui, irradia, fica com formigamento aqui nos meus membros inferiores, na minha coxa, na parte de trás, aqui meio lateral. A gente ouve muito as pessoas falarem isso, e isso realmente acontece. Tá legal? Beleza? Isso de fato acontece. Maravilha. Seguindo, então, a gente tem aí como sintoma. Daniel, então, se eu tiver com uma dor na região aqui um pouquinho acima do glúteo, que é onde normalmente dói, né, a lesão de nervo ciático, e não tiver formigamento, não tiver entorpecimento, não tiver irradiação para membro inferior, quer dizer que não é nervo ciático? Não quer dizer isso, né? Quer dizer que tem uma probabilidade menor de ser, mas só quem vai determinar isso é o exame. E a mesma coisa, Daniel, estou sentindo a dor aqui, um pouquinho acima do glúteo, normalmente quando eu faço uma flexão excessiva e quando eu estendo aí que dá aquela dor gigante. E aí irradia aqui, vem para a parte posterior aqui, lateral da minha coxa, aí você vai falar para o cara, isso aí é nervo ciático, tenho certeza. Não, certeza só tem depois que faz o exame, beleza? Mas você vai passar para o teu aluno que, olha, fortes indícios de que você esteja sofrendo aí, sendo acometido pela dor ciática ou pela lesão de nervo ciático. Bom, e aí? O que devemos fazer para reabilitar isso? O que devemos fazer para reabilitar esse tipo de lesão? Primeiro ponto interessante. Por que eu coloco ali? Identificar e remover as atividades de risco. Ensaio e erro. O que eu quero dizer com isso? Ensaio e erro. Primeiro que eu tenho que descobrir as atividades que incomodam aquele cara e que geram dor. Eu já sei de cara que se eu estou falando de lesão ciática, flexões excessivas da coluna em grandes amplitudes ou extensão da coluna e principalmente exercício de extensão do quadril geram dor ciática. Então, você vai pedir para o teu aluno um relato diário de atividades que geram incômodo. O que é isso? Ele vai pegar lá o smartphone dele, o bloco de notas, e vai anotar cada passo que ele dá do dia e que ele sente dor.
e vai anotar também o que ele não sente dor. Ele vai anotar cada passo dele do dia. Acordei, fui escovar o dente, levantei da cama, me espreguicei, tomei banho, tomei café da manhã, sentei para ver o jornal, acabei de ver o jornal, peguei minhas coisas, saí para trabalhar, sentei no carro e assim vai. E aí, em alguns desses momentos de todo o dia dele, ele vai falar onde ele sente dor. E aí você vai identificar que movimentos são esses. Se ele falar, eu sinto dor quando eu vou sentar no vaso, eu sinto dor quando eu vou sentar no meu carro. Mas qual é seu carro? Meu carro é uma BMW esportiva. Cara, os carros esportivos têm o banco lá embaixo, né? Bacana. E você sente dor quando senta ou quando levanta? Principalmente quando eu vou levantar desse banco, quando eu vou levantar do meu sofá, quando eu vou levantar do vaso. Opa, movimento de extensão do quadril quando eu vou levantar. Pode sim ter relação com o nervo ciático. E por que ensaio e erro? Você vai tentando fazer os exercícios fora dessa área que ele sente dor no dia a dia, mas se mesmo assim ele insistir que está incomodando, está doendo ainda, você não continua, você respeita a dor do seu aluno. Tá legal? Isso é muito bacana da gente falar. Eu tinha uma aluna de personal que tinha dor ciática, né? E na época que eu dava personal direto, e ela questionava muito, né? Daniel, por que isso está assim? Por que não sei o quê? Por que você mudou o peso? Ela era medrosa, tudo ela achava que ia piorar a lesão. E aí uma vez ela falou para mim que eu mudei o treino dela na sexta, na segunda-feira ela chegou pé da vida. Daniel, tu mexeu no meu treino, deu alguma coisa errada, eu estou sentindo muita dor. Você colocou algum exercício que eu não podia fazer. Aí eu falei, calma, vamos por partes. Primeiro, você pode ter certeza que eu não coloquei. A gente já está junto há quanto tempo? Em nenhum dos nossos treinos eu coloquei exercícios que você sentia dor. Vamos tentar descobrir o que é. Imagina se eu ia colocar nesse agora. A gente já treinava há uns dois anos e meio, né? Então, garanti isso para ele. Vamos conversar. O que você fez alguma coisa demais? Quando você saiu e tal, alguma atividade, pegou algum peso? Não, Daniel, para você ter ideia, eu nem saí de casa esse final de semana. Eu fiquei em casa direto, só meu sobrinho que foi lá me visitar, meu neto que foi lá me visitar com a minha filha e tal, não sei o quê. Eu brinquei um pouquinho com ele. Ele me adora. Logo que ele chega e me vê, ele sai correndo e pula em cima de mim para me dar um abraço. Aí opa! Conseguem visualizar a cena de uma criança correndo e pulando para dar um abraço? O que você, adulto, vai fazer? Abaixar, porque a criança não vai conseguir chegar aqui em cima no salto dela, abaixar e abraçá-la, segurá-la e levantá-la. Cara, com a sobrecarga de uma criança de uns 2 anos, 3 anos de idade, né? Ela fez um movimento brusco de potência de extensão da coluna e do quadril. Fato que isso vai gerar dor lá no nervo ciático. E aí eu mostrei para ela, expliquei toda essa situação para ela e a gente identificou por que ela estava sentindo dor, que não era por conta do treino que eu montei. Maravilha. Alongamento de glúteo, né? Então é legal você fazer aquele alongamento, você está deitado e a pessoa, aqui imagina que meu braço é uma perna, né? Você está deitado, aí o cara vai lá, flexiona 90 graus, você vai lá, pega no joelho do cara e leva aqui na diagonal. E aí você está buscando o alongamento de glúteo. Nesse tipo de alongamento, eu estou alongando o piriforme. Se eu tiver o piriforme normal, onde o ciático passa atrás dele, quando eu alongar, eu vou abrir mais espaço para o ciático. Então, ele vai deixar de ser tão comprimido. Porém, se você fizer esse alongamento com uma pessoa que tem o tipo 2 de piriforme, o piriforme onde o nervo ciático passa entre as fibras, ele vai sentir uma dor diferente até de todas as dores que ele sentiu, de tão forte que vai ser. E aí, por 2 motivos, você não deve fazer isso. Você tem grande chance de perder o aluno, imagina, um aluno que está te procurando para recuperar a lesão. Você faz ele sentir uma dor que é mais forte do que as que ele sente em casa no dia a dia, chance de perder o aluno. E a outra chance é um risco muito grande, né? Principalmente se você for um personal homem,
né? Porque vocês devem lembrar bem a posição que a gente fica para fazer esse alongamento em pé. Em pé, empurrando o joelho da pessoa. Então, é fácil de perceber quem fica exatamente na direção do pé de quem está executando o exercício. E aí, galera, imagina, na hora do desespero, o cara sentindo dor, se ele dá um chute involuntário, né? Estamos falando aí de repente, alguns dias sem poder dar aula. Beleza? Maravilha, seguimos. Vou voltar aqui para a seta normal. Boa, Luiz Felipe, exatamente. Por isso que você tem que evitar esses movimentos que fazem aí a contração do piriforme, porque a ideia não é hipertrofiá-lo. Tá legal? Maravilha de pergunta. Então, Bárbara, a gente não vai conseguir falar desse outro assunto hoje, mas você pode me perguntar isso lá no Instagram, no meu direct depois. Se você não me adicionou, me adiciona lá e me manda a dúvida sobre esse outro assunto lá no meu direct, porque a ideia é a gente focar mesmo o tempinho que vai sobrar de perguntas nesse assunto, mas pode fazer isso também. Tá legal? Beleza? Não, a Bárbara me perguntou aqui se eu poderia falar de espondilite anquilosante, né? E aí eu pedi para ela me enviar depois, porque aí é um assunto diferente da de hoje. O Luiz Felipe fala da hipertrofia de piriforme, que ele diz que não é interessante, porque se o músculo ficar mais forte, ele vai pressionar mais o nervo. Então, por isso que você não pode fazer. Tá legal? Maravilha, vamos que vamos. Bom, posição anatômica da coluna lombar, já falamos disso, né? Eu preciso manter as curvaturas, então algumas dicas legais. Leg press, unilateral. Porque quando você faz leg press, além de fazer a extensão do quadril também, você parte de uma grande flexão. Então, tu já vem com o músculo pré-estirado, né? O piriforme alongado, e você contrai o glúteo no movimento. Então, a chance de você ter um problema, uma dor gigante ali do ciático é muito grande. Dica, fazer um unilateral. Manter um pé lá embaixo e o outro cá em cima. Aí você vai ter um pé querendo retificar a coluna, o outro pé querendo aumentar a curvatura e pelorotizar. Isso vai gerar um equilíbrio e vai preservar a tua curvatura. Essa mesma ideia do leg a gente pode levar para o abdominal, que a gente chama de abdominal modificado, com o joelho estendido, o outro fletido. Da mesma maneira, com o objetivo de preservar a curvatura da coluna. Galera, evitar impacto e estresse no quadril. O que é isso? Como eu evito impacto e estresse no quadril? Impacto é evitar tudo que pode gerar carga axial. Isso é evitar impacto. E o estresse no quadril, a gente está falando de, além de evitar impacto, evitar também grandes amplitudes de movimento no quadril, porque grandes amplitudes de movimento no quadril geram esse estresse. Tá legal? E como a gente tem um piriforme ali localizado nessa região, isso pode fazer com que você aumente essa dor ciática. Exercício aeróbico, transporte. No início é arriscado, não te aconselho a fazer no início, não. Por quê? No início do tratamento que eu falo. Porque você tem uma pequena extensão do quadril e às vezes você tem algumas prescrições de transporte com sobrecarga. Então, eu aconselho começar com uma caminhada mais moderada, mais duradoura, uma caminhada mais leve, sem corrida ainda, para depois evoluir para o transporte, por exemplo. E a bike, normalmente, não é recomendado fazer com lesão de nervo ciático. Porque para pedalar, normalmente a amplitude que eu faço, por conta de flexionar aqui o joelho, então minha amplitude de flexão do quadril é muito grande, e logo depois, para pedalar, eu vou fazer também, além da extensão do joelho, eu vou fazer a extensão do quadril. Dependendo da velocidade, aí temos um grande problema. Tá legal? E é importante, galera, que na reabilitação do nervo ciático, a gente tem aqui uma curva positiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Galera, fato, quem já trabalhou com alguém que tenha lesão de nervo ciático, que o teu aluno vai sentir dor em algum momento.
porque ele não treina só com você e vai para casa dormir e repousar. Ele treina com você e vai trabalhar, e vai fazer as coisas dele, e vai ver os amigos, e vai resolver isso, resolver aquilo. Então, fatalmente, isso pode ser um problema que vai gerar dor nele algum dia. O que é importante? Você tem que garantir a curva positiva. O que é isso? Essa reta aqui, ó, crescente, né? Porque essa reta crescente quer dizer que eu estou mais vezes em dias melhores do que em dias ruins, que são os dias de dor. Então, se eu estou tendo mais dias bons do que dias ruins, eu estou num saldo positivo. E aí, com toda certeza, seu aluno vai valorizar muito o seu trabalho. Você tem diversas possibilidades de exercício, tá? Inclusive, eu vou mostrar algumas aqui para você, mas eu gosto de falar desses 3 grandes aqui, né? Que seria os 3 principais exercícios para fortalecermos a musculatura do core. Flexão parcial do tronco em isometria, é importante ressaltar isso, em isometria, que é um exercício para o reto abdominal e você tem várias progressões dele. Ponte lateral, e quando for fazer a flexão parcial do tronco, fazer lá com o joelho estendido, o outro fletido, que eu já recomendei para vocês. E aí você tem algumas progressões disso. Ponte lateral, que é aquela pontezinha apoiada em um dos braços, você tem também uma série de variações, porque ela treina bastante transverso do abdômen, quadrado lombar. Ela também tem várias progressões, mas quando ela treina transverso do abdômen, quadrado lombar, ela treina 2 dos músculos responsáveis por fazer com que a pia aumente, a pressão intra-abdominal, que a gente viu lá que faz aquele papel lá da cinta, como se fosse uma cinta, para você conseguir diminuir a compressão no seu nervo. Tá legal? E, por fim, a extensão do quadril, flexão do ombro oposto em isometria, que é o chamado perdigueiro. Exercício onde você flexiona um ombro, estende um quadril e fica apoiado em uma das mãos e um dos joelhos, fazendo o exercício. Galera, em todos esses aqui, que são isometria, não dá para você ficar paradinho. Claro, aqui na foto você vai ver o cara paradinho, mas a ideia de quando você está prescrevendo isso, você fala para o cara, você vai ficar 15 segundos, vamos lá, vai. Começou. Se esse cara ficar paradinho, não faz igual um monte de profissional faz, não elogia ele, não, porque não está bom. Se ele ficar paradinho, bonitinho no exercício, quer dizer que está fácil, que não está tendo propriocepção, consequentemente, não está tendo um bom treino de isometria, né? Eu não estou exigindo muito dos meus músculos para contrair. Então, a ideia é que ele fique sempre um pouquinho instável. Claro que não muito, né? O cara não vai ficar fazendo exercício, mas um pouquinho instável ele deve ficar. A gente pode usar aquele rios que está famoso aí, né? Aquele, os caras fazem o tananana, já viram? Então, é mais ou menos aquilo ali. Ó. Quem não viu esse rios aí, procura no ritmo de uma música lá. Os caras fazem uns negócios bem legais, balançando mais ou menos nesse ritmo aqui. Né? E aí é interessante que o teu aluno esteja assim. Bom, aqui a gente tem algumas progressões. Observa que esse exercício aqui no chão ele é bem facinho, tá vendo? Ele está em decúbito ventral, não está nem em apoio de joelho. Então, ele faz lá a extensão do quadril e flexão do ombro oposto. Aí ele tem uma tensão contralateral dos paravertebrais e eretores espinhais. Partindo para uma evolução, ele já fica em 4 apoios, mas agora ele só estende o quadril, ele ainda não flexiona o ombro oposto. Nessa terceira figura, ele já flexiona o ombro oposto. Tá? Aqui na quarta, seria um movimento bem mais fácil, porque ele está sentado, né? Não tem tanta ação da gravidade, só que seria bem mais fácil se ele estivesse sentado na cadeira. E aqui, nesse caso, ele está sentado na bola, que vai gerar a tal da instabilidade que eu falei. Beleza pura? Tranquilo? Maravilha. Deixa eu só ver essa pergunta aqui do Wagner, que é interessante. Então, olha, todo mundo dá uma lida aí no chat, no comentário que o Wagner acabou de colocar. Eu vou ler aqui para vocês. Tem um abaulamento discal em L3, L4, hérnia de disco L5, S1, faço abdominais e extensões e flexões
sem problema algum. Porém, às vezes, com um simples movimento de inclinação ou rotação, a coluna trava por dias. E eu sinto dores até para inspirar, né? Só melhora com alongamentos ou com a pausa da atividade. Recomendações, por favor. Wagner, recomendações são simples. Você não deve fazer o que você está fazendo normalmente. Você deve seguir algumas restrições, até das que eu falei aqui, também servem para hérnia de disco também. Tá? Por quê? É a falsa ilusão de que você está conseguindo. É onde você acabou de perguntar, Paloma. Bom, mas de qualquer forma, você colocou aí no chat. Daniel, eles não têm acesso a todas as perguntas dos outros. Só a gente, Ah, tá. Mas não tem problema, não. Eu li aqui para você, tá, Paloma? Então, essa foi a pergunta do Wagner. Wagner, você precisa seguir o protocolo. Por quê? Porque na hora você não sente dor. E aí você acha que está normal. Né? Você acha que está tudo normal. Tá? Porque você consegue fazer abdômen dinâmico, consegue fazer extensão da coluna dinâmica, não dói na hora, não dói porque você tem o core fortalecido, não dói porque, de repente, você está ali com sangue quente, e daqui a pouco, num dado momento, qualquer outra coisa te faz sentir a lesão. Às vezes não vai ser nem treinando, Wagner. Você falou ali uma pequena rotação. Às vezes você faz, acha que não está acontecendo nada, aquilo está te prejudicando aos poucos, e aí você está em casa, vai brincar com o filho e lesiona a coluna. Legal? Então, muito importante que você cumpra esses protocolos, sim. Não sei se você... Pois é, você falou aí, às vezes eu acordar. Não sei se você já fez uma das minhas capacitações que eu falei de hérnia de disco, né? Mas se não fez, fica ligado aí para quando sair a próxima, você poder fazer. Agora que eu vi, são dois Wagner diferentes. O Wagner Melo e o Wagner César, e ambos sentem a mesma coisa. Os dois, então, os dois Wagner estão estragados, professor Daniel. Duas recomendações importantes, galera. Primeiro, sigam as recomendações, e aí essas recomendações servem para os dois Wagners. E segundo, na hora de botar o nome do filho, se for botar Wagner, dá uma repensada aí, de repente bota um outro nome aí. Beleza? Então, vamos que vamos. 59 é um garoto ainda, Wagner. Se você cuidar direitinho aí dessa coluna, pode ter certeza que você consegue fazer muita coisa ainda, inclusive praticar esporte. Tá legal? A Raquel tá rindo, ela devia ter... Na cabeça dela, o nome do meu filho vai ser Wagner, já mudou de ideia agora. O outro tem 55. Eles são irmãos, pô, separados ali. São gêmeos, cara, não é possível. São gêmeos ali. Vocês são irmãos gêmeos. Cara, depois... Se encontraram aqui. Networking, tá? Como todo mundo vai me adicionar, procura lá no meu Instagram, Wagner Melo, com 2 L's, e Wagner César, com Z. De repente, vocês foram separados na maternidade aí e vão se encontrar novamente. Então, procurem um pelo outro lá no meu Insta. Fechado? Mas vamos lá, vamos que vamos. Bom, então, voltando aqui aos exercícios, aqui a gente já não está vendo mais o perdigueiro, a gente está vendo a ponte lateral. Aqui eu botei como primeira evolução essa ponte aqui. Mas antes dela, se você pegar alguém com um core muito fraco, você ainda pode fazer isso em pé, apoiando na parede e inclinando um pouquinho para a diagonal. Daniel, mas isso é muito fácil, para algumas pessoas pode não ser. E, além disso, no chão aqui, você, ao invés de apoiar a ponta do pé, você pode flexionar o teu joelho a 90 graus e apoiar o joelho e a coxa. Também vai ser mais fácil. Aí, depois você vem para esse, depois você afasta as pernas, depois você pode, por exemplo, prender a bola nos pés para gerar aquela instabilidade que eu falei lá do Reels ou do TikTok. Sei lá se são Reels ou TikTok, mas é um dos dois, né? Estou quase lembrando qual é a música aqui. Quem souber, bota aí. Alguma coisa Chuminé, né? Enfim, é esse aí que fica assim. Aí quando vi, eu falei, aliás, acho que eu vou gravar um Reels mostrando isso aí. Ó. Quando você estiver fazendo perdigueiro, tem que ficar assim. Gostei dessa ideia aqui. Vou dar os créditos lá, porque vocês me ajudaram nessa ideia. Eu estava num curso, tive a ideia de fazer esse Reels. Beleza? Vamos que vamos. Bacana. Raquel relatou aqui, ó, que sente dor no ombro quando faz.
Sim, Raquel, isso pode acontecer sim, tá? Dica, tá vendo o posicionamento do ombro dele aqui alinhadinho? Esse é um posicionamento normal, mas se você sente dor no ombro, uma boa sugestão pode ser você trazer o teu cotovelo mais para baixo. Imagina esse cotovelo, deixa eu botar o meu laser aqui. Imagina esse cotovelo, ao invés de estar alinhadinho com o ombro, ele está mais na diagonal para dentro aqui, tá vendo? Ó? E aí, com isso, eu não vou estar em abdução de 90 graus, que é o que deve estar te incomodando, principalmente se você sofrer de alguma síndrome do impacto no ombro. Tá? Então, traz o teu cotovelo para dentro aqui. Daniel, fiz isso, parou de doer. Vida que segue. Daniel, fiz isso, continuou doendo. Outro exercício. Esquece por enquanto a ponte lateral, vai fortalecer o ombro, depois você volta para a ponte lateral. Aqui, galera, já é nível hard, né? Quase nível Cirque du Soleil, né? Com a bola abaixo aqui do tronco. Aí vai gerar uma instabilidade gigante, beleza? Aqui algumas recomendaçõezinhas de literatura, tá? Sobre coluna. E eu sempre gosto de indicar aqui o Stuart McGill, que além de muito artigo publicado nessa área, ele tem um livro que fala só sobre desordens lombares, sobre exercícios de core, enfim, é um livro muito legal que não tinha traduzido para o português e agora já tem traduzido para o português. Então pesquisem lá Stuart McGill, que vocês vão achar bastante coisa boa. Beleza? Deixa eu desfazer meu laser aqui. Bom, meu recadinho que quem faz capacitação comigo já conhece, né? Seja foda, o mundo tá cheio de gente mais ou menos. Sempre brinco que o Caio Carneiro devia me dar um percentual nas vendas dele, porque eu sempre falo da capa, isso é a capa de um livro, o conteúdo do livro também é muito legal, mas a ideia de estudarmos coluna é essa. Para quem não anotou meu Instagram lá no começo porque chegou atrasado, anota aí, tá? E coloca lá nas suas postagens, no Stories, me marca o CREF, e a gente vai fazer uma propagação do bem, mostrando que a educação física está firme e forte o tempo inteiro aí, conseguindo evoluir, conseguindo fazer capacitações, melhorar o conhecimento para cuidar do nosso maior bem, que é a saúde da população. Afinal de contas, estamos comemorando aí nossos 23 anos, meus parabéns a todos nós. Eu tenho um orgulho gigante de ser profissional de educação física, amo minha profissão, dedico ao máximo a ela, e não é só por mim, não, é pela profissão. Então, façam isso, sempre deem o máximo. Lembrem, agora que nós conquistamos isso, foi uma batalha tão difícil aí do Conselho, né? Que nós conquistamos efetivamente, né, o reconhecimento de profissional da área da saúde, vamos trabalhar pela saúde, legal? Então, parabéns a todos nós pelos nossos 23 anos de profissão, que a nossa profissão possa crescer cada vez mais. Podem ter certeza que eu, enquanto profissional, darei sempre o meu máximo para isso. Então, posta lá, me marca, que eu vou postar no meu stories, vamos fazer o máximo de gente possível ver que está cheio de profissional de educação física estudando, se capacitando, justamente para atender, para melhorar a saúde. Bom, temos 12 minutinhos, tempinho para nossas perguntas. Enquanto isso, o Insta fica na tela. Rafa, o que você separou para a gente aí? Professor Daniel, já está acostumado com aquele combo de perguntas, eu acho que fica mais fácil a gente fazer um entendimento assim. Galera, para quem não conhece o combo de perguntas, eu tento compilar tudo numa coisa só, jogo para o Daniel, ele domina no peito e responde para vocês aí. Muita gente perguntando em relação ao exercício de 4 apoios, se é contraindicado, se não é contraindicado, para quem passar esse tipo de exercício. Então, vamos lá. O exercício de 4 apoios ou 3 apoios, né? Porque quando você levanta lá um pé, mas isso aí não faz a menor diferença, é só nomenclatura, mas que seria o exercício de extensão do quadril de glúteo. Então, se você estava durante toda aí todo o nosso episódio de hoje, né, do Creflix, você viu lá que eu falei para lesão de nervo ciático, extensão do quadril, você tem grandes chances de gerar contração do piriforme e gerar dor. Então, para quem tem lesão de nervo ciático, não é interessante, principalmente no início do tratamento e principalmente se for dinâmico.
Ideal, início do tratamento, da recuperação, não fazer. Conforme você vai fortalecendo, você começa a pensar em fazer isometricamente. A partir dali, você começa a fazer depois numa amplitude pequena e vai subindo a amplitude gradativamente. Daniel, de quanto em quanto tempo eu faço isso? Resposta impossível de dar. Isso é de indivíduo para indivíduo. Eu não sei quanto tempo teu aluno vai levar para evoluir. Tá, Daniel, beleza? Como eu descubro que ele evoluiu? Ensaio e erro. Ele vai te relatar que sente menos dor. Lembra daquele relato de atividades diárias? E faz aquilo constantemente, pelo menos uma vez a cada 3 semanas, a cada 2 semanas, a cada um mês, para você acompanhar a evolução dele. E ensaio e erro, galera. Vamos tentar uma ousadia aqui um pouquinho maior. A gente agora vai fazer um glúteo em isometria, que a gente não fazia. Se incomodar, me fala, beleza? Beleza. Não, Daniel, não doeu não, mas incomodou um pouquinho. Beleza, não é a hora ainda. Vamos dar um passinho atrás. Daqui a pouco a gente chega lá. E, Daniel, fiz, não senti nada. Então, vamos embora. Podemos passar um período fazendo essa isometria. E assim sucessivamente na evolução. Show. Também vou falar que a Isadora está puxando o meu saco, falando que eu sou um ótimo mediador. Obrigado, Isadora. Não, tô brincando. A Carla perguntou, aquele exercício de abdominal que a galera faz com a polia no alto, prende a corda aqui e puxa para baixo. Não sei se o professor já viu isso. Já vi. Qual é a relação de aumentar a compressão ali e tal? Já vi sim. Então, na verdade, quando a gente fala daquele tipo de exercício ali, a gente está falando de um exercício de dificuldade gigantesca de adaptação e estabilidade. É difícil estabilizar. Quando você está num equipamento, por isso que dizem que a execução dos equipamentos é mais fácil do que no peso livre. Quando você está no equipamento, está com claro, é difícil achar um bom equipamento de abdômen, mas você tem lá, por exemplo, aqueles equipamentos da Tecnogym, da Life, que tem lá um apoio para a tua lombar redondinho, que você encaixa lá a lombar bonitinha e mantém a curvatura da lombar para fazer o exercício. Ou até mesmo quando você está apoiado no chão, você tem uma referência nas suas costas e você consegue identificar exatamente o que você está tirando e flexionando as vértebras até a escápula. Quando você está lá na corda, só se você tiver uma consciência corporal absurda para você fazer o movimento correto e não fazer flexão do quadril, porque flexão do quadril não é abdominal. Flexão do quadril você está treinando elipsoide. Ah, Daniel, não posso treinar elipsoide? Pode, mas aqui a gente está num curso de prevenção e recuperação de lesões de coluna. Fazer flexão do quadril, se você tiver, por exemplo, a lesão do ciático, uma espondilolistese, até mesmo uma espondilose. Espondilólise é uma pequena fratura. Imagina se essa pequena fratura sua é exatamente na tua vértebra onde se insere o psoas ilíaco. E aí você vai lá e faz essa flexão do quadril e aí você tem uma ativação aonde está a tua pequena fratura. Então, a gente tem que sempre raciocinar biomecanicamente isso, tá legal? É sempre uma análise. Toda vez que você tiver uma dúvida, pensa em tudo que a gente conversou e faz uma análise daquele movimento. Esse movimento vai levar a algum dos problemas que o Daniel me falou? Aí você vai conseguir identificar. Beleza? Acho que a gente vai entrar no assunto polêmico, mas eu vou perguntar. Instalar a coluna. Nada. Não dá nem para ser polêmico esse assunto, galera. Simples a resposta. Primeiro, eu não vi ainda estudo, se tiver, alguém me conta aí, não vi ainda estudo que compara ou mostra, por exemplo, que instalar a coluna é benéfico na recuperação da lesão X. Nunca vi. Você pode até encontrar alguns artigos não científicos falando que alivia a dor e tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem faz isso é quem é especializado nisso, né? Existe uma especialização que é a quiropraxia, né? E quem tem essa especialização faz uso de instalar a coluna. Aí é outra coisa, porque não corre risco de errar. Agora, você já pensou? Ah, Daniel, mas eu sei instalar a coluna e tal. Eu também sei. Mas já pensou? O cara tem uma espondilolistese, ele já tem um abarroamento, ele já tem um deslizamento da vértebra, você vai instalar lá, instala para o lado errado e a vértebra dele vai embora e ele, de repente, lesiona ligamento, lesiona nervo, lesiona medula. Já pensou que você pode causar uma lesão de medula? Pensou deixar alguém na cadeira de roda para poder
dar uma instalada na coluna e ser o personal que instala a coluna e, por isso, ter mais aluno, porque o cara sente alívio de dor, né? Então, não corra esse risco, não vale a pena. Quer reter o aluno? Faça um bom trabalho, faça ele parar de sentir dor. Não é a massagenzinha, o alongamentozinho do final ou instalar a coluna que vai te fazer ter mais alunos. É o trabalho feito de maneira competente. Tá legal? Na dúvida é melhor não fazer, então. Vamos para a nossa última aí de hoje. Show de bola. Vou fazer aqui, a galera está perguntando sobre o exercício de extensão no graviton. E aí também eu falo aqui que tem uma pessoa perguntando sobre o número de repetição alto, pode aumentar o nível de estresse também? Extensão no graviton é indicado ou não, e o número de repetições alta pode... Aí a gente finaliza o combo. Beleza. Vamos lá. A extensão no graviton dá para a gente responder rápido, né? Qualquer extensão do quadril tem ativação de glúteo e pode gerar alta ativação do piriforme. Então, é arriscado. Não é proibido, porque eu não sei em que fase do tratamento está teu aluno. Mas posso dizer para você que na fase inicial de tratamento não é interessante fazer exercício de extensão do quadril dinamicamente. Tá legal? Então, aí é aquela mesma história que eu falei lá dos exercícios de 4 apoios. E a segunda pergunta é: quanto maior o volume de treino, né, o número de repetições, se isso pode, de alguma maneira, prejudicar mais a lesão. Então, se você estiver fazendo um alto volume de repetições sem estar cometendo nenhum erro, isso não é um problema. Agora, se você está fazendo isso em uma postura inadequada, aí temos um problema. Porque se você fizesse um volume de treino menor, já seria ruim. Com um volume maior, pior ainda. Então, o que eu quero dizer com isso? E aproveito para já tirar uma dúvida de algo que vocês não perguntaram, mas pode ser a dúvida também. Tanto para volume, quanto para intensidade, quanto para aumento de peso, sobrecarga. O que vai gerar a lesão não é o alto volume ou a alta sobrecarga sozinhos. São essas duas propostas associadas ao erro de execução. Então, se você executar corretamente, você pode sim treinar em alta intensidade ou em alto volume. Acho que foi uma ótima última pergunta, porque a gente fechou com algo que é bem importante da gente saber e para desmistificar também aquela coisa. Eu vejo tanta gente atendendo recuperação de lesões. Você está com dor? Então vamos diminuir a carga. Espera aí, não é essa a ideia, não é diminuir a carga. Vamos ver aonde está o movimento incorreto para a gente corrigir esse movimento. Tá legal? Maravilha. E aí, galera, o que vocês acharam aí? Posta gostaram aí. do curso? Fala aí. Enquanto a gente vai se despedindo, em nome do CREF1, agradeço demais ao professor Daniel Leão por disponibilizar o seu conhecimento e seu tempo para estar aqui nesse segundo episódio, nessa tarde maravilhosa. O CREF1 vem na valorização do profissional de educação física e o CREFlix é uma dessas ações de valorização. Então, vai ser do dia 30 ao dia 2 de setembro que nós vamos ter a maratona do CREFlix. E aí, galera, vamos fazer aquela brincadeirinha para o episódio 2, para emocionar o professor Daniel. Vocês vão lá na postagem do CREF, segunda postagem que o CREF1 fez hoje de divulgação, e aí vocês vão colocar lá, episódio 2, eu maratonei, e marca o professor Daniel Leão e marca a hashtag eu sou CREF1. Tem 59 comentários, porque eu já fiz a galera bombar no primeiro curso, eu quero que chegue aí pelo menos o dobro, que eu tô vendo que o pessoal daqui é animadaço. Então vamos lá, hein? Eu sou competitivo. Tem quantos lá? 59? Tem 59, eu quero ver, hein? Então, Quero ver a galera virando. É no mínimo 60 a mais, marcando Daniel Leão lá, entendeu? Boa. Não sei, vambora, galera. Não sei lá nem na quem é o outro palestrante, mas eu já estou competindo. Eu fui atleta, então competição é comigo mesmo. Tá legal? Vamos aumentar essa quantidade de repost também. Professor Daniel, olha só. Perguntaram aqui se é no YouTube ou no app. Na verdade, é no Instagram a postagem, tá? No Instagram. E, galera, tem uma notícia para vocês, Todo mundo preparado para a notícia? Galera que já me curte aí sabe que eu dou spoiler de curso, falo que tem que falar. O CREF1 vai disponibilizar esses cursos no YouTube, galera. Então, fica de olho na página do YouTube.
que vocês vão ter acesso ao curso para ver, rever, ver de novo. Baixa na encolha, né? naquele aplicativo lá que ninguém pode saber. Então, ó, o CREF1 vai disponibilizar todos os cursos do CREFLIX, vai disponibilizar o episódio 1, o episódio 2 com o professor Daniel Leão. Então, fiquem de olho lá nas redes do YouTube, não é Instagram e não é Facebook, é YouTube do CREF1, para vocês ficarem revendo e aprender mais e mais e mais. Galera, em nome do CREF1... Fala aí. Pode fechar. Em nome do CREF1, agradeço demais a todos vocês. Estamos em 164 profissionais aqui que vieram nessa segunda-feira, nessa tarde, para se capacitar e ter mais conhecimento. Professor Daniel, agradeço demais, agradeço ao Igor também, que está aqui por trás nos dando apoio, que é uma equipe maravilhosa e incrível lá. Lembrando que o material já está disponível para download do professor Daniel Leão e o seu certificado fica pronto daqui a 7 dias. Beleza? Então, beijo, gente. Valeu, Vamos continuar galera. maratonando, hein? Daqui a pouco eu volto. Quem tiver amanhã no joelho, é comigo também, hein? Até amanhã. Tchau, galera. Boa tarde a todos. Tchau.